Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia muito especial, com muita alegria. Eu apresento vocês um dos maiores luthiers do nosso Brasil, Timbreira Guitars. Que alegria receber você aqui, cara. Que honra. Teu luthier. Ó, Satisfação pra nós. Aqui hoje, um prazer enorme tomar chamado contigo. Depois de tanto tempo. Pra você que não sabe, eu tenho a honra, a oportunidade desse cara ser meu irmão. Meu irmão 3 vezes, nos negócios, de sangue, e meu irmão em Cristo Jesus. Cara, que alegria. Agora eu vou encher o chimarrão pra Na tentativa aqui de nós começar a conversa, eu vou enchendo o chimarrão, vou tomando e eu esqueço de dar o chimarrão pra ele. Eu vou 3 já. Esse cara aqui não é porque ele é meu irmão, tá? Até porque tem muita gente que não sabe que ele é meu irmão. E também não é pra todos que eu compartilho isso agora, você está sabendo, porque antes de nós ser irmãos, ele é um grande profissional. As nossas conversas, nós sempre conseguimos separar, né? O lado que nós somos irmãos, o lado, não, aqui é o lado timbreira, aqui é o lado produção musical, aqui é o lado empreendedor. A gente tem essas conversas, isso é muito legal. Muito legal. Vamos ver são peculiaridades, né? Desde o início. Ó, vamos falar um pouco um negócio sério, né? Sobre tal assunto e tal, assim. Muito legal isso. A gente consegue desenvolver há um tempo já, né? Passamos com uma trajetória bem interessante. Muito massa. Eu me sinto honrado, cara, de ter me impressionado tanto lá no início, eu ter enchido das orelhas, né? Muita coisa, né? Hoje eu tava pensando, quando eu vou pensar hoje, essa troca aí. Passa um filme, né? Não sei se pra ti foi isso, mas com certeza. É muito interessante a gente poder voltar ao passado, né? Frações de segundo, né? E reviver algumas coisas boas, assim. Muito legal. Ver que a gente vem caminhando por uma trajetória que vem apresentando resultados, desenvolvimento principalmente. Exatamente. Que o começo não foi fácil. Eu tava olhando os outros vídeos, alguns dias vem postando, né? Revivendo a questão das gravações dos violões dentro do carro, né? Sim, exatamente. Inclusive, se tu não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no cantinho pra você assistir. Eu chegava no outro dia de manhã que tava dormindo, indignado que não deu pra gravar porque os cachorros não deixaram. Cara, isso é interessante, que isso faz a gente criar uma bagagem, mas também sempre lembrar que nós passamos, né, pra chegar onde a gente ainda, tipo, a gente tá nos primeiros passos, né? Sim. Mas assim, perto do que nós estávamos, nós já evoluímos bastante, né? A gente tem em mente e acaba gerando um sentimento sempre de gratidão por tudo aquilo que a gente tá desenvolvendo, né? Cara, todo vídeo que eu concluo, que eu assisto, eu falo, eu sou grato a Deus, sabe? Porque, ó, hoje nós estamos aqui num ambiente bem improvisado, na cozinha da minha mãe, que é a parte onde ela faz pão. Não dê bola pro cenário, tá? O cenário é o que menos importa nisso aqui. Eu acredito que dessa conversa nossa aqui, minha e do Timbreira, você vai poder extrair coisas pra tua vida, pro teu dia a dia. Porque esse cara aqui, ele é um grande profissional. Hoje fabrica violões que já estão na África, na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil nem falamos, né? Nossa Deus. Coisa linda, cara. E é só o começo. Esse é o começo. Parabéns. E o violão que você ouve aí, eu tocando nos vídeos, nem sempre eu apareço, até porque o foco dos vídeos é, em determinados vídeos, nós somos intencionais em mostrar o instrumento realmente e mostrar o som real do instrumento para você. Todos os vídeos que eu capto, eu não coloco equalização para você ter uma noção, é o som real do instrumento, é o som do violão mesmo, é aquilo que você ouve ali. E essa é a nossa intenção. Os violões que eu utilizo aí, que você vê eu tocando, quem fabrica é esse cara aqui. E uma das, quero que você compartilhe com nós, como assim que isso aqui é um banco de uma igreja uma vez? Uma parte do instrumento era um banco. Incrível a transformação, né? Eu uso a luxeria como, hoje, né? Como um espelho de vida, assim. Várias vezes eu tive insights assim extraordinários trabalhando com a madeira. Eu acredito que nós somos instrumentos de Deus na Terra. Tenho essa concepção hoje, pouco que eu entendo, pouco que eu sei. E que nós vemos desenvolvendo, né? Aprimorando, digamos assim, nossas habilidades como ser humano, né? Às vezes a gente evolui nessa troca que a gente tem com o ambiente, com as pessoas. Às vezes a gente regride, nos bloqueamos e nos bloqueiam. Então é uma construção, né? A luthieria, na minha vida, ela foi se desenvolvendo um aspecto bem interessante. Por que eu notei com o passar do tempo, cara? Eu vi que algumas coisas, elas brotam de sentimento, né? Tu sente, é isso que eu tenho que fazer. Outras, tu ouve, né? Sente um negócio assim, parece que uma voz dizendo, não é lógico, é mais lógico fazer isso. Não sei se tu passa, às vezes, por
por esses momentos, uma encruzilhada assim na vida. A gente falou muito sobre isso no passado, né? Tem uma parte lógica, né? Que hoje eu entendo que talvez sejam esses bloqueios. É mais fácil por aqui, todo mundo tá fazendo isso, não faz isso. Porque isso, logicamente, tu pensando, cara, qual doido? Na formação que eu tenho, vai trabalhar com construir violões, sendo que ninguém fazia isso na região, né? Sim, exatamente. Eu lembro. E uma curiosidade, quais são os cursos que tu é formado mesmo? Eu iniciei a formação em eletrônica, né? Uhum. Cidade eletrônica. Eu fui pra área de CNC, né? Robótica, mecânica industrial, nessa parte mais de robótica mesmo. E tu é formado em Direito também. Direito, é. Aí E eu depois virou luthier. Que coisa incrível, né? Que coisa... É um lance assim do sentimento, né? Uhum. Eu acredito que a luthieria, ela é algo que... Essa questão de construir algo diferente, né? Porque eu vejo que o instrumento musical, ele vai muito além disso aqui, esse plano. A questão da madeira em si, da forma como se propaga o som. Tem muita gente que não sabe o som do violão, por exemplo. Você sabe de onde que ele vem? É. Vem do violão, vem das Exatamente. cordas, vem da madeira, de onde que sai, né? É algo interessante a gente falar, talvez até num outro vídeo. Uhum. Fala um pouquinho como é essa questão das madeiras, a escolha da madeira, por que de um instrumento muda para o outro, uma madeira muda para outra, essa questão aí, a questão até da idade da madeira tem tudo a ver Tudo a com o som ver. do instrumento. Eu não sei se o pessoal sabe como que a madeira se forma, de como que ela se cria, né? Porque eu noto assim hoje que com o passar do tempo, né, a gente vai estudando e eu sempre busquei, tu sabe que eu sou assim, né, tento ir a fundo na essência do negócio, né. Comecei a estudar sobre os vegetais, né, a genética, botânica, como se desenvolve. Olha. Aí eu achei muito legal que cada ano do vegetal, né, da árvore, vamos pegar uma árvore, né, cada ano, se você pegar um tronco, digamos, na árvore tem 50 anos, foi cortada, se tu cortar ela como aquela ali, ó, ele tem um tronco de árvore, Aqui, só não ó, vai aqui conseguir tem ver, mas você é. consegue tirar. Aqui, ó, pessoal, um negocinho tem... Inclusive, eu acho que isso aqui veio lá da timbreira. Olha só, olha que curioso. Aqui, Se ó. tu olhar de perto, tu vai ver que ela tem vários anéis, né? A gente chama de anéis modulares, que são esses anéis aqui, Cleber, tá vendo? Ah, entendi. O que acontece? Aqui, ó. Cada anel desses daí, se a gente quiser descobrir quantos anos a árvore tem, cada anel é um ano. Caraca. Isso aqui é muito interessante. E isso, tipo, ela é uma árvore de um tipo tal, né? Vamos usar um pinheiro, por exemplo. Beleza, essa é a parte genética. Interessante porque é um ser vivo também, a gente pode usar como analogia E tudo o ser isso, humano. E tudo isso influencia no som. É, só que é interessante assim, ó, só pra te ter uma ideia da questão como influencia. A parte primária, que eu chamo de primária, é a genética, né? Ela é no gene lá da árvore. A outra é o quê? Tem características de clima, vento, minerais da terra, do solo, né? Se choveu bastante ou não choveu bastante naquele ano. As fases lunares influenciam, né? O sol, tipo, se teve sol naquele dia ou não teve. Toda a genética, ela é influenciada pela parte externa, né? Como nós, como eu tinha falado no início, a gente tava falando sobre isso, né? Daí cada veio daquele tem uma densidade, digamos assim, né? Foi um período seco, um ano seco. Ele vai ser um elo mais firme, mais fino, faltou água e mais denso. Foi um ano chuvoso, bastante umidade e tal, ela vai ser um elo maior. Quando tu começar a olhar pra madeira, vai ver ela diferente agora, né? Não, a partir de agora eu acredito que até você vai olhar pra madeira de uma forma Se diferente. tu vê ali, tem vários anéis, né? Que a gente chama de anéis modulares. Ah, esse aqui é mais largo, mais grosso, porque será um ano chuvoso. E ele é menos denso, né? Maior. Ela teve mais água, mais fluidez. E é muito interessante que a propagação do som na madeira, ela funciona, se eu não me engano, com 343 metros por minuto. Tipo, a velocidade de conversa, tipo, na mesa. Como se fosse uma sinapse, né? Um comando. Não, por minuto. Por minuto. É lento. Não é como um neurônio, digamos assim, né? Não. Não é como, tipo, som, sabe? Não, som, não. Bem lento. Isso é interessante, né? Porque, tipo, se tu bater numa árvore, por exemplo, ou ela tiver uma informação vai subir um mineral lá, né? Pra desenvolver a folha lá. Isso é lento. É um caminho muito lento, né? Ela é um ser em câmera lenta. Muito interessante isso. Você vê a diferença de adquirir um instrumento por alguém que entende desde a raiz, literalmente, do negócio? Cara, eu nunca ia imaginar um negócio desse. Não falamos sobre isso, né? Nunca a gente conversou sobre isso. Não. Cara, minha cabeça assim, ó. É bem interessante Cara, a formação, né? Depois ela... isso tem a ver, por exemplo, com essas linhas aqui? Esses são os veios modulares. Então aqui, tipo, eu consigo ter mais ou menos uma ideia no mínimo, quantos anos esse violão tem. No mínimo. Porque foi cortado numa parte, né? Mas no mínimo esse aqui. Do centro pra lá. Tu vê que ela tava numa região muito estável, né? Muito estável porque os veios são muito parecidos. Tem algumas madeiras que você vai ver que ela tem veios diferentes, assim. A tendência é quando ela é mais nova, né? Essa é uma árvore que ela foi muito estável. Então, foi um clima tipo... os anos foram seguindo
na mesma lógica, digamos assim. Não teve um ano muito seco, entendeu? Uhum. É tipo, ela é muito, a gente chama de uma madeira estável, né? Na questão estética, né? E ali, inclusive nesse violão, tem uma parte aqui que foi um banco de uma igreja. É, a gente tava falando antes. Como que é? Como isso? A questão é que a concepção do instrumento em si tem uma parte que é engenharia e outra que eu vejo como com algo intrínseco, né? Algo que a gente percebe, que não tem como explicar. Isso é incrível e tu vai concordar comigo que esse som aqui a gente tinha pensado antes. Sim, exatamente. Tu não me mostrou o som e eu não sabia qual era. Nossa, exatamente. essa era uma das grandes preocupações, né, que eu tinha. Eu tentava te explicar mais ou menos o som. Cara, eu quero Imaginar, um som que seja gordo, um som que venha médio, mas eu não gosto daquele som medieval, aquela coisa assim, violão que tem muito médio. Eu não curto. Eu não gosto de som assim, aquele... Eu sempre falei violão Stratocaster, né? Eu não gosto de violão Stratocaster que tem aquele estalo assim, eu não gosto. Inclusive te dei tu falava, né, de algumas referências, né, que eu tinha. Tu me mostrava, mas não é isso. Lembra? Exatamente, eu falava, cara, eu quero, assim, ó, é isso, só que não é isso, eu não sei o que eu fazia assim, né? E aí quando, eu me lembro, a primeira vez que eu toquei, inclusive eu acho que tem esse vídeo, né, salvo em algum lugar, a primeira vez que eu toquei esse violão ali na sala, aqui da casa do pai, que hoje nós moramos um em cada estado, né, eu estou morando hoje no Paraná, o Timbreira é aqui do Rio Grande do Sul. Estou passeando aqui, inclusive, essa madrugada, estou voltando para casa. A gente preparou tudo aqui muito improvisado, mas achei... Foi para acontecer, né? Foi para acontecer essa conversa aqui, para que você soubesse um pouquinho mais a história por trás. O que eu vejo na vida do timbreiro? Ele não é um luthier que vai pegar o teu instrumento. Ah, eu quero um instrumento assim, assim, e vai fazer uma cópia. Se eu fosse resumir para você como que a timbreira funciona, ela não é algo em escala, ela não é algo que é uma cópia, mas você vê que tem um fundamento por trás da escolha da madeira, do porquê de escolher tal madeira, até o lance da umidade. Eu ia chegar nisso agora. Porque eu estive lá na timbreira um dia e eu vi que a sala ela é toda com um sistema de controle de umidade e temperatura. Exatamente. Exatamente. A gente falou agora sobre a árvore, né? Uhum. A gente nem cortou ela, entende? Várias madeiras, né? Elas têm características, isso é muito interessante. Tem características próprias daquela família de vegetal, né? Que são de densidade, questão de flexibilidade, torção e tudo mais. São características mecânicas, peso, que isso é interessante também de se observar, né? Na verdade, tu tem, se nós pudéssemos comparar, né? É como se tu pegasse como maestro um monte de instrumentos com várias pessoas que não sabem tocar e formasse uma orquestra. É assim que eu vejo construindo um violão. Uhum. Tanto que esse é uma orquestra model. Pra te ver como é muito interessante. Tudo tem que estar ali, né? Todas as frequências, é muita informação pra te conectar numa coisa só. Acho que fica mais fácil de entender, né? Exatamente. Tu sabe o que eu tô falando. Porque é difícil, né? Tu pega uma madeira, são várias partes, né? O instrumento, ele usa madeiras, digamos assim, na construção, madeiras de alta densidade, de média densidade, algumas até às vezes de baixa densidade. De alta densidade com baixo peso, algumas de alta densidade com peso um pouco maior, né? Tem a escala, tem o braço, tem o faixa e fundo, que tu falou que, esse daqui a gente usou faixa e fundo, braço, faixa e fundo e braço das madeiras do banco, né? Foi ficar dentro de uma igreja por 70 anos, né? Madeiras abençoadas, a gente fala. Quantas pregações essa madeira já ouviu? Quantas orações? Quantas orações. Então, assim, cara, é interessante. diferenciado. Esses instrumentos dessas madeiras, eles têm sido um marco, assim, na minha vida, porque do nada eu recebo uma mensagem de, cara, eu tava tocando aqui e me arrepiei. Principalmente de madrugada, que não tem muita influência de ruídos externos, o pessoal já me manda mensagem, meu Deus, cara, eu tô fazendo que tô tudo arrepiado. Tu não tem noção do que aconteceu aqui. Que esse som vem da onde, cara? Não tem uma coisa que nunca vi, nunca ouvi, nunca senti. E isso é interessante, cara. Eu sou prova disso. De noite, né? Saca? Porque o que eu busquei desde o início? Quando eu comecei nessa loucura toda aí, do que eu fui sentindo, e foi acontecendo, né? A luthieria, ela entrou na minha vida, eu não tive muita opção. E toda vez que eu quis desviar para um caminho lógico, que eu tava falando antes, alguma coisa muito louca aconteceu. É incrível uma hora a gente tem que parar e começar a contar sobre essas doideiras aqui. Das vezes que tu também quis fazer coisas. Vamos ver como é que vai ser o resultado desse vídeo aqui, né? Vamos ver se o pessoal vai gostar, tem muita coisa. E aí nós vamos compartilhar umas coisas aqui Não, aí você tem que preparar um chimarrão, ou um tererê, dependendo da tua região, uma pipoca, porque tu vai dar muita risada das coisas que aconteceram, né? Cara, que coisa incrível. É uma construção. Eu preparei todo um cronograma aqui, com perguntas e coisas. Até agora nós não chegamos. Eu nem abri aqui. Não fiz nenhuma pergunta. Não fiz nenhuma pergunta. Que coisa incrível. Que interessante isso. Como envolve
coisas por trás que a gente Sim. não tem ideia. Uma coisa que é interessante, acho, você compartilhar com as pessoas, você capta o som da madeira. Inclusive, você me falou, olha, essa madeira do teu violão, Kleber, ela está de tal frequência até tal frequência. E isso não significa que o som depois vai atingir essas frequências. Até porque você me falou, né, ó, a madeira tá dessa frequência até tal frequência. Isso significa que vai ter um grave. Onde está, mas as frequências que tu tá falando nem é de região grave. Mas para você ver como que é interessante quando a pessoa entende sobre o que tá falando, cara, você realmente entende sobre isso, que é uma junção, né? É uma junção, é como a gente comentou antes da orquestra ali. A madeira, eu tava falando antes sobre a questão de como funciona o violão, né? O som real, primário, a energia, né? Ela vem das cordas. E essas cordas, elas emanam essa energia. A caixa acústica do violão funciona como um amplificador acústico. Só que além de amplificar acusticamente, ela filtra frequências. E aí que tá a parada. Você diz, mas como é que acontece isso? Tem muita coisa por trás, né? Muita coisa. Então a gente pega, consegue analisar o espectro da madeira, né? Porque tudo é música, né? Sim. A gente tava falando, tudo é música. Exatamente. Então quando a gente pegar uma madeira e segurar ela, segurar numa posição determinada e bater na outra posição, tu vai ouvir um som. Porque tudo é música. Eu já te mostrei, né, o som. Sim. Então ali ela já vai cantar. Se essa madeira, por uma questão de algo intrínseco, né? É muito doido isso. É que vem tanta história de coisas que passaram que a gente vai ficar aqui, né? Ficaria a noite toda falando. Porque isso me remete a uma situação na minha vida eu tinha 5 anos de idade, essa questão do som da madeira. Uau. Mesmo. E não tem nada a ver com madeira, né? Foi um dia que eu quebrei esse dedo. Olha só. Quebrei esse dedo e tive uma sensação muito louca. E eu lembro que meu tio falava assim, cara, tu gritava e dizia, como que eu vou mexer nos violões? Como que eu vou trabalhar nos violões? Entende? Tipo, cara, nem tocava. Tinha a mínima ideia. Por isso que eu digo, tem algo que tá dentro de nós, né? A gente tava falando antes dos propósitos e tal. Tu não sabia também? Eu não sabia disso. Tu vê, a gente fica até emocionado, né, cara, com um negócio assim. Tu comentou comigo, cara, um dia tu machucou o dedo. Ele disse, sim, já sabia. Alguma coisa em ti, já sabia disso. Que coisa incrível. Uma curiosidade assim, pra você. O Cleiton, além de mentir, ele é um baita violonista. Música incrível. E aí eu me lembro que eu comecei a aprender, né? Eu tinha uns 6 anos mesmo. Comecei a aprender e o Cleiton ia lá em casa. E daí ele disse, pai, tá difícil. Pai, mas o Clebinho tá aprendendo. E ele começou a aprender. E você foi. Aí, cara, eu me lembro que tu assim, aí tu começou a estudar campo harmônico, começou a estudar intervalos, tu começou a estudar, aí tu tocava bossa nova, blues, jazz. E eu, mano, aquilo lá era uma outra realidade, né, pra mim. E aí tu ia lá pra casa e eu enganchava, né? E ele chegava cansado lá em casa que tu trabalhava. Nessa época eu tava estudando eletrônica, né? Exatamente. E aí ele chegava lá e eu não deixava tu dormir, né? Não, mas tu tem que me ensinar isso. Mas por que esse acorde? E assim, até hoje eu sou um cara muito curioso, muito curioso. E eu procuro saber o porquê disso. Por que eu tô fazendo isso? De onde vem isso? Pra onde vai? E eu ficava, tá, mas por que esse acorde é assim? Não, mas faz ele. Tá, mas o som eu já tinha, parece que decorado. Mas eu queria saber o porquê, daí até ele me explicar. Não, mas isso é porque esse é tão determinado grau e vem de tal escala, e isso funciona assim. Eu ficava, cara, eu lembro, xaropeando, assim, mas valeu a pena. Valeu. Obrigado. Compartilhando bastante coisa também. Foi muito massa. A gente não deixou um gancho ali, né? Vou gatar novamente a questão que tu comentou da madeira com controle de umidade. Depois que ela é cortada, que a gente comentou a questão dos veios modulares e tudo mais, ela tem um tempo de secagem, né? Na verdade, até o corte da madeira, ele tem que ser, para ter o melhor aproveitamento da madeira, o corte tem que ser específico, né? O pessoal foi estudando com o passar dos anos. O Canadá, os Estados Unidos são muito bons nisso, né? Até é interessante falar as madeiras de tampo, né? Que são madeiras dessa parte frontal do instrumento. Normalmente elas são de regiões frias, porque a madeira ela acaba sendo leve. É uma madeira leve, ela é densa. Isso é muito interessante, né? Porque o tampo, ele que absorve a energia primária, né, das cordas. Então, quanto mais densa, ela precisa ser densa para suportar a tensão, né? E tem uma tensão que é uma força de empuxo aqui do cavalete em cima do tampo. A gente não pode estruturar demais esse tampo para não perder vibração. Então, é uma linha muito tênue entre vibração e tensão. A capacidade de absorver aquela força, né? Então, tem 50 quilos mais ou menos puxando umas cordas 012 ali, ou mais ou menos, tem 12 cordas, então tem esse equilíbrio, né? Que a gente fala que tem que chegar no ponto de pré-ruptura, que é até onde tu pode tirar massa de madeira sem estourar o violão, né? Então é algo
também, ele, tipo, nunca estourou, né? Tanto que tu tava o primeiro violão lá até hoje dentro do estúdio, né? É interessante, eu acredito que essa é uma prova do que Deus tinha pra minha vida nesse quesito, né? Nesse propósito de construir instrumentos e que nem deu errado. Eu não tenho violão ainda, agora eu comecei a construir um pra mim, eles não ficam lá, né? Todos os instrumentos que foram construídos saíram. Graças a Deus, o pessoal gosta pra caramba, né? É muito legal isso. Aí voltando à questão das áreas frias, né? E como é complexa a questão da madeira. Tu falou do teptone, né? Uma mesma árvore, pegar lá um abeto alemão ou um pinho, né? Ele tá lá numa região fria e a árvore ela se estrutura, né? Ela precisa se manter em pé. Digamos que venta muito do norte, tô analisando como uma árvore assim, e todos os ventos praticamente de maior força são daquela região. Então, se eu pegar a mesma árvore e cortar ela, a parte do lado que o vento pega mais forte, ela vai ser muito mais densa do que a parte que fica aqui. Porque essa não sofre tanta influência do vento, entende? Então, a mesma árvore, tu pega lá e faz, vai fabricar violões em série, por exemplo. Vai pegar, esse aqui vamos fazer assim, desse tipo. Por isso que violão em série não dá certo. Não dá. Pode ser uns bons, mas é uma receita de bolo, só que não é bem aí, né? Tem a questão que a gente falou do espectro, né? E a gente vai começar a falar mais sobre isso, né? A gente tá conseguindo agora investir um pouco mais na questão de captura, né? Sim. Aparelhos pra gente ter, dentro da oficina, mais fotos e vídeos e tal, pra mostrar como que a gente chega no melhor da madeira. Exato. Pro instrumento ter essa performance. Um último detalhezinho que eu queria que você falasse, por exemplo, ali no tampo, que eu vejo nos seus stories, você vem compartilhando bastante isso, tem algumas faixas, e eu vejo que às vezes você vai tirando assim, você analisa a frequência que tá, e você tira uma rebarbinha ali, uma coisinha. Exatamente. Fininha, cara, um pouquinho mais de um fio de cabelo, você tira, você bate. Como assim? É que a resposta das frequências de filtragem que você tem no instrumento, vai fazendo acordes, você notou que tu vai colocando para trás e o grave continue. Exato. Já viu isso em outro violão? Não, eu já testei vários violões, sabe? Tipo, são quase 20 anos aí nessa brincadeira. E a questão de tu misturar aquilo que você tem dentro de você com o conhecimento que já existe é muito legal, né? Porque tem muita coisa que tá aqui, né? Ou aqui, de alguma forma. Sim. Mas muita coisa tu busca pra melhorar. Isso que é interessante estudar, né? Essa troca com profissionais que atingiram níveis extraordinários. Tu cria a tua identidade, mas tu absorve aquilo que foi criado de bom para o mundo, né? Então, essa questão de entender a vibração, como que as frequências se comportam nas filtragens, né? Tu tem um equalizador, esse tampo do violão é um equalizador. E aí a gente foi desenvolvendo, né? Onde pegar, onde bater, como prender, onde que vibra, onde que não vibra, o que tu precisa que o tampo todo vibre, né? E tem notas que são notas de ressonância da própria madeira. Tem que ter cuidado com elas, porque senão vai ter um acorde lá que vai soar muito além dos outros. Isso é preocupante na lixeirinha. Tipo, bater um Fá sustenido, por exemplo, mas, nossa, já deve ter pego violões que parecem umas notas. Exatamente. Se sobressair em relação a outras notas. Porque o tampo está vibrando aproximadamente ali perto da mesma. Ele tem uma nota de ressonância, só que a questão de tu mesclar madeiras. Então, algo que eu tenho feito é trabalhar com madeiras diferentes. Eu não vi alguém fazendo isso até um momento, da forma que eu tenho feito, né? Tô misturando madeiras no leque. Então eu tenho densidades diferentes, vibrações diferentes, frequências de ressonâncias diferentes. Do que eu usar um tampo de cedro canadense com todo o leque harmônico em abeto. Tem duas madeiras. Agora se eu pego esse leque e desenvolvo um leque misto, né? Com madeiras de 5 tipos, eu tenho a possibilidade de ter uma riqueza de timbres e de frequências harmônicos, que a gente gosta muito. Sim. Muito amplo. Isso é algo novo, eu nunca comentei. Não, realmente tu tá entregando bastante coisa aqui, cara. Eu confesso pra ti que eu gostaria de nós continuar essa prosa aqui, assim, ó, por bastante tempo. E nós começamos a falar, né? Nós não falamos da umidade. A gente não saiu da árvore verde. Exatamente. Mas tudo que nós comentamos até agora foi sobre violão. Nós nem chegamos nas guitarras. E eu acredito que a guitarra vai ter que ficar para um próximo vídeo. Vai ficar para um próximo vídeo. E assim, o Cleiton também, você vê que por trás de um grande profissional sempre vai existir uma grande mentalidade. Isso é uma coisa que não adianta. O Cleiton também é um amante da leitura, de livros, desenvolvimento pessoal, assim como eu, né? E a gente conversa, a maioria das nossas conversas acabam sendo
nem sendo sobre música, né? Não, exatamente. A maioria das nossas conversas acabam sendo sempre sobre essa questão do desenvolvimento, né? Do crescimento, do... Gerar valor, né? Exatamente. E gerar valor através daquilo que nós fazemos, através da música, através da luthieria, que tá tudo envolvido. É tão incrível como Deus proporcionou que aquilo que você faz está totalmente ligado com o que eu faço e vice-versa, né? Então a gente acaba estando no mesmo propósito, estando no mesmo caminho, estando no mesmo sentido. Até os livros, né? A gente comentou, foi a última vez que você veio, né? A gente tava lendo o mesmo livro No mesmo livro. Na mesma época, sem Exatamente. falar sobre isso. Sem um conversar com o outro. Eu cheguei todo empolgado. Cara, tô lendo um livro. Não, mas eu tô lendo um também, cara. Que é assim, ó. Muito Nem bom. começou a falar. Tá, mas eu tô... Que par... Não, mas eu também. Muito legal. Que coisa incrível isso, né? Essa questão do que tem por trás, né? Muitas vezes a gente acaba não comentando. Tem uma frase que eu lembrei agora que eu acho muito interessante, que eu acho que tem aplicado na vida, talvez tu conheça, do Albert Einstein. Esforce-se não para ter sucesso, esforce-se para ser valioso. Isso é incrível, cara, sabe? Aí tu vê que não é aquilo que tu entrega num produto, não é aquilo que tu entrega num som, é o que tem por trás disso. Porque de nada adianta tu fazer um instrumento bonito e não ser alguém de valor, né? Não sei se é o teu foco, mas eu tenho focado muito na questão de geralmente gerar valor na terra, fazer alguma diferença de forma efetiva, desenvolvendo a cada dia pra ser melhor que ontem, né? Essa que é a questão. A gente acaba fazendo as coisas com amor, né? Porque, tipo, tu não tá pensando só no entregar uma música, no teu caso, né? Um trabalho. Não é isso, né? Tipo, é um processo de desenvolvimento e aquilo vai agregar alguma coisa na tua vida e muito na vida dos outros, né? Porque são sementes que a gente vai distribuindo no decorrer do caminho, né? Exatamente. Tanto que uma coisa que eu sempre compartilho com as pessoas que eu vou produzir, eu falo assim, cara, a partir de agora tu faz parte da minha história. E eu também estou fazendo parte da história da pessoa, porque deixa de ser só um negócio... eu acredito que no nosso mundo não existe esse negócio assim, você vai fazer um trabalho pra mim e fechou. Não, cara, é uma coisa assim que vai perdurar. Um violão desse aqui, quantos? Que vai durar mais de 150 anos, um negócio desse, né? É só não deixar no carro, né? Exatamente. É só ter um cuidado. Eu tenho um cuidado, tem que ter um cuidado com as coisas, né? Que Deus nos presenteia aí com aquilo que a gente adquire. E para encerrar, eu queria que você compartilhasse um pouco com nós sobre o instrumento ali que é feito em série e o instrumento custom shop. Essa diferença, qual que é a diferença? Tem pessoas que não sabem. Por que eu vou investir um valor, às vezes, um pouquinho mais num custom shop? Porque se ali tem um violão que é famoso, tem um famoso que está usando um violão ali e ele é feito em série. Qual que é essa diferença? Eu vou fazer um comparativo, que é fácil o pessoal entender, né? Cara, é legal o fast food. Né? É bem legal. Tipo, agrada muita gente. Sim. Mas é legal ter um restaurante de luxo. Entendeu? Cara, onde o prato é preparado pra você, com a quantidade de sal que tu gosta, com o tempero que tu gosta. A experiência. A experiência por trás daquilo, entende? Algo ser criado pra ti. É como tu imaginar assim, cara, eu quero um tênis, mas tu vai lá, o cara tira, como era antigamente, o pessoal tirava a medida do pé, como eu fiz com a tua mão, do violão, lembra? Exatamente. Entende? Exatamente, aí ó, o braço da minha guitarra, das minhas guitarras, né, e dos meus violões e dos que ele ainda está fazendo, né, ele não quer me contar, mas é o que ele está fazendo. Todos os instrumentos são feitos pro tamanho da minha mão, cara, que coisa interessante isso. Isso é assim, isso é não ter dúvida que é um instrumento personalizado pra mim. Eu acredito que às vezes o pessoal diz, mas o maquinário, não sei o que, o pessoal tá fazendo custom feito à mão, daí valoriza o negócio, sendo que tem tecnologia. São coisas diferentes. Eu não abro, eu tava falando aqui sobre espectro, né? Microfones, captura de som, máquinas de alta performance. Eu trabalho com robótica desde os meus 15 anos de idade. Uma coisa é séria, não é a questão de tonalizar, mas então é sério, não. Eu foco no instrumento. Ele é concebido, desenvolvido para uma pessoa. A energia que é aplicada de forma intrínseca ali, nenhuma fábrica vai fazer. Sentir aquilo que está fazendo, aplicando a vida, o propósito, o desenvolvimento em algo, né? Isso é, como tu falou, tu vai criando conexões. É diferente, não é feito para qualquer um. Instrumento de fábrica, eles vão fazendo, quem quer compra, quem não quer não compra, né? Esse é um instrumento, né? É como o prato que a gente falou. É feito pra você, vai ser servido pra você. Se a pessoa tiver concepção pra entender, né? Tem que ter uma certa evolução pra perceber a diferença de certas coisas, né? Porque às vezes, né, a gente tá tão alienado, né, com esse mundo doido, que às vezes não entende o que é algo de valor, o que é algo simplório, digamos assim.
construído só para uma empresa ganhar muito dinheiro. E aqui no nosso caso, né, analisando, eu vou abrir um parênteses com questão de falando que eu sou um shopping, né? A construção do instrumento, essas fábricas famosas, que o pessoal compra violão, cara, eles têm construção de shopping. Só que pesquisa o valor. Sim. Só que eles criam uma analogia, criam uma narrativa, seria a palavra correta, de que tu tá comprando um violão de um valor irrisório e ele é a mesma coisa que o violão que vale 40 mil reais, 50 mil reais. Aqui, trazendo pro Brasil. E não é, entende? Ainda que esse aí de 40 mil não é construído como a gente faz. Não tem essa dedicação. É uma fábrica. Exato. Então, tu vê como quando alguém lá para construir algo para um músico específico, é feito com muito mais cuidado. Não que seja descuidado dos outros, mas é uma receita de bolo. Como eu falei das madeiras antes, a gente tem vários ingredientes. Só que é diferente de tu ir lá e comprar uma farinha de... Até isso acontece, depende da marca da farinha que tu compra, que é lá de uma região ou outra, muda pra fazer quem faz os pães, né? Muda. Tu imagina com todas essas peculiaridades da madeira que eu te falei. Lá não, eles criam uma receita de bolo e a madeira que chegar vai ter aquelas medidas. Alguns violões vão soar legal, sim, outros vão ser caros. Não. Tanto que tem violões caríssimos que o pessoal toca, chega pra mim e diz, caramba, o que tem violão não sai som? E é isso. Uau, que conversa. Muito bom, Chico. Cara, que conversa legal essa aqui. Que massa. Eu aprendi muita coisa aqui com essa conversa. Que momento precioso, que momento incrível. Eu não sou acostumado, né? Fazer vídeos e tal, acho que é o primeiro que eu tô fazendo, não tem essa eloquência, mas da minha forma simples aí eu não, mas o importante é a mensagem ser transmitida, né? E aqui, o pessoal que vai assistir vai achar que você que fala mais. E eu tô sempre fazendo vídeo, só que eu tô nessa... E esse é um grande segredo, né? Por exemplo, eu treino todos os dias fazer vídeos. Isso que nós estamos fazendo é também um treino que vai estar postado. Sim. Mas para daqui 10 anos nós estar muito melhor. Exatamente. Nessa comunicação, né? E assim começou você com a luthieria, assim começou eu fazendo os primeiros acordes no violão. E você, com aquilo que você faz, pode ser que você esteja iniciando. Para nós finalizar aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para 2 tipos de pessoas que são, eu acredito, os 2 tipos de pessoas que vão estar assistindo nós aqui. O primeiro grupo são os luthiers, aqueles que estão iniciando. Eu quero que você deixe uma mensagem para eles. E o outro tipo é os músicos, que sonham em ter um instrumento personalizado, um instrumento que vai ser feito para ele utilizar. E aí nós vamos finalizar essa nossa conversa, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para eles. Né? A questão da luxeria, eu noto que se isso arde dentro de você, se você sente de alguma forma que o caminho é esse, segue. O que eu noto hoje, né, é que se você vê um obstáculo, né, que são vários que a gente passa no caminho, né, e tu vê que, tipo, tu tem força, tu vai, tu enfrenta. Que muitas empresas hoje, o pessoal desenvolve e dali 4 meses tá fechando, por quê? Porque não tem persistência. É uma questão cultural, por um lado, e outra porque tá no propósito errado. Eu acredito isso. Não sei se tu compartilha dessa opinião. Sim. Então, se tu pensa assim na pior hipótese, ferrou, vou desistir ou vou continuar? Se tu sente, não, é isso que eu quero, eu continuo, eu aguento, segue em frente, porque nós estamos numa fase, analisando hoje o país, em que existem muitas possibilidades de desenvolvimento dessa área. Isso aconteceu há muitos anos nos Estados Unidos, né? Lá a luthieria, ela é super valorizada. Lá o pessoal não vai comprar uma guitarra de marca se ele quer algo top de linha. Ele vai lá construir. Vão pagar muito mais para alguém construir para ele da forma que a gente está construindo hoje. Então o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, já aconteceu há muitos anos nos Estados Unidos e vem acontecendo agora aqui de uma forma bem legal, cara. Tem muita gente com alto potencial de desenvolvimento, construindo instrumentos muito interessantes, estudando, né? Buscando aprimorar. Se é esse o caminho, vai. É isso que tu gosta, sente que é isso que vai te fazer feliz no desenvolvimento. Eu vejo que o trabalho, ele tem que somar para trazer algo que faça você executar aquilo mesmo que você ficasse bilionário da noite pro dia. Eu acredito que isso nós ia continuar fazendo mesmo que não precisasse financeiramente. E aí que tá o segredo, eu acredito. E com relação à música, eu acredito que os músicos precisam buscar mais percepção. Trazendo a questão do violão, né? Pega e começa a assistir vídeos, escutar instrumentos de alto nível. Que o som, pela minha evolução nesse quesito, pelo teu também, os instrumentos que nós começamos, né? Eu já nem sabia que era som, gente. Só sabia que fazia barulho. Sim. Não prestava atenção na questão das peculiaridades, do que é. Nem sabia que era harmônico, né? Mal sabia se estava afinado, não estava, blém. Entende? Então, tipo, tu gosta, às vezes eu falo aos clientes, cara, toquei no violão teu e agora meu violão tá incomodando, eu acho que tá com problema. Mudou a concepção do som da cabeça, porque o som tá aqui, cara. É aquilo, é a experiência, é como a vida, né? A música, como eu falei, nós somos música. Tudo aquilo que é superior em questão de qualidade, acaba afetando um ponto na pessoa que ela ouve depois, tipo, é como tu comer
um negócio, né? Como tu comer um prato lá e depois tu ir a gente falou restaurante antes, comer aquele mesmo prato, muito melhor, muito bem feito, né? Com temperos e tal. Aí tipo, opa, mas daí tu come aquele outro de volta, tu vai dizer, pô, eu acho que esse aqui não tá bom agora. Agora, tipo, ele não vai dizer que era ruim, entende? Tipo, o instrumento, eu acredito que você quer melhorar a questão de entender e sentir a música, né? Da forma que a gente sente, que eu penso que isso é transcendental, né? Eu não consigo passar um dia sem ouvir música. E música de qualidade, né? Sim. Não é só questão da música ser. Quando tu entende a importância e o poder que o instrumento acústico gera, é diferente, né? É incrível isso. O instrumento que vem, porque a madeira é um ser vivo. E os sons, pra mim, os sons que vêm de instrumentos como o violino, né, violoncelo, violões e outros instrumentos de corda, eles têm uma peculiaridade que toca de uma forma mais profunda a alma da gente. Essa foi uma das primeiras frases que eu troquei com Deus no início. Assim, ó Deus, se for pra eu construir instrumentos, né, eu quero que as pessoas sejam tocadas no mais íntimo da alma, com a música. Que eu sirva de instrumento para criar instrumentos para as pessoas levar aquilo que tem dentro da sua essência para a alma das outras pessoas. Que Deus toque no coração, entende? Porque eu vejo o instrumento como um elo daquilo que a pessoa tem dentro de si, do mais belo interior, mais belo que está dentro dela, jogando para fora pro mundo, entende? Para a pessoa sentir aquilo. Uau. Eu acho que é por aí, né, mano? Esse é o Timbreira Guitars. Cleiton Pérez, obrigado por esse momento, obrigado por essa conversa incrível. Obrigado por você ter topado esse desafio de nós conversar aqui, trocar essa ideia nesse momento. Obrigado, viu? Estamos juntos, espero que você possa extrair o máximo dessa nossa conversa. Acredito que tem muita coisa para você aprender e eu aprendi muito nessa nossa conversa. E conversa direto, né? Exatamente. Tem muita coisa. Tinha coisa que a gente outro, nunca havia conversado, né? E surgiu aqui nesse nosso bate-papo. Obrigado. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com alguém que você ama, alguém que você gosta, um amigo teu, pode ser um luthier, alguém que esteja querendo começar nesse ramo, ou quem sabe um músico, compartilhe aí e também deixe para nós aqui uma mensagem, né? Vai ajudar muito nós. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui é para você. Exatamente. Tamo junto.